Ora então, sejam bem-vindos, bando de desocupados, sejam bem-vindos a mais esta bagaçada do Carrega Benfica. Eu sou o José Carlos Soares e, como sempre, estou acompanhado pelo Bruno Costa Carvalho e pelo José Barão das Neves. Muito bem, meus senhores, enquanto eu faço só aqui um chequezinho para ver se as coisas aqui não vai depois dar eco. hum, o Benfica finalmente correu com o Roger Schmidt e algumas nuvens de esperança começaram a surgir no horizonte. Eis quando, se não, nesta quarta-feira, são nesta altura quando começamos a gravar, são 18 horas e 48 minutos, até tínhamos 16 horas. a 16 horas, exato, e 48 minutos. Eu ainda estou abalado. Sabes que as minhas más notícias deixam-me abalado. E então eu ainda estávamos à espera de algumas novidades e tínhamos combinado, se calhar, como não há ainda treinador, mas de repente, naquele minuto, naquele segundo em que estávamos a trocar mensagens, ao que tudo indica, o Benfica arranjou alguém para substituir o Roger Schmidt. E assim sendo, eu começo por ti, José Barão das Neves, porque no último comecei pelo Bruno Costa Carvalho. Ao que tudo indica, o Benfica, ou o Rui Costa, ou alguém, pronto, parece, não é? Portanto, alguém do Benfica escolheu Bruno Lage para ser o substituto de Roger Schmidt. Meu caro Zé Barão das Neves, gostava de ter. Eu ainda estou constrangido, confesso. Isto foi um baque muito grande. Eu ainda tinha alguma esperança, mas pronto, afinal parece que não há mesmo nada a fazer com esta direção do Benfica. Zé Barão das Neves, a tua opinião? Boa tarde, cumprimentar José Carlos Soares, cumprimentar Bruno Costa Carvalho e depois quem nos irá seguir. Pelos vistos são cada vez mais pessoas. Gostava antes de falar naquilo que está em todos os jornais como a grande possibilidade de Bruno Lage ser o futuro treinador do Benfica, ou ser o treinador que o Benfica escolheu para agora substituir Roger Schmidt. Umas breves palavras só sobre o treinador que foi despedido. Roger Schmidt teve 2 épocas e picos no Benfica. Sai em 2 épocas e picos. O picos é o que decorreu esta época. Sai com 115 jogos, 80 vitórias, 20 empates, 15 derrotas, um campeonato nacional e uma supertaça. É o registro de Roger Schmidt no Benfica. Relativamente à substituição dos treinadores portugueses disponíveis, pelo menos que eu me lembro, havia uma corrente grande. Aliás, havia aqui, Sérgio Conceição tinha muita gente a favor e muita gente contra. Leonardo Jardim, Petit, falou-se também, inclusive, numa altura de que estava livre, queria um treinador livre, era Pepa e Bruno Lage. O Marco Silva também se falou, mas tinha uma cláusula de rescisão, julgo eu, de 15 milhões de euros e um ordenado que não era suportável, portanto deve ser um bom ordenado, porque o ordenado de Roger Schmidt já era um excelente ordenado. Bruno Lage tem um historial do Benfica grande. Não foi despedido na segunda época em que teve com a equipa principal, mas Bruno Lage tem uma experiência de Benfica muito grande. Bruno Lage esteve no Benfica, se eu não me engano, 7 anos na formação. Acho que começou o seu percurso em 2004. Depois saiu em 2011 e andou pelas Arábias e como adjunto em 2 clubes ingleses, julgo eu,
e depois voltou à equipa B, onde na altura o presidente Luís Filipe Vieira foi buscar e onde foi campeão. É uma escolha de todos os treinadores portugueses. Eu confesso que tinha aqui, não tinha, eu tinha anticorpos, e já lá vamos, e toda a gente sabe a minha opinião, eu tinha anticorpos em relação a Sérgio Conceição. Sérgio Conceição, para mim, representa tudo o que o pior futebol tem. Representa. Aliás, eu, se o Benfica fosse buscar Sérgio Conceição, aconselhava a direção do Benfica a ter também Luís Gonçalves, porque aí ficava a parelha junta, e nós iríamos ter cenas conforme sempre assistimos enquanto Sérgio Conceição foi treinador e este senhor foi diretor do departamento de futebol. E como o Luizão agora está afastado, segundo parece por outros motivos, podia-se ir buscar também o Luís Gonçalves além do Sérgio Conceição. Eu não concordava, não me revejo na questão de Sérgio Conceição, portanto há valores que eu não abdico, aliás nunca abdiquei deles enquanto Jorge Jesus esteve no Benfica. Portanto são valores comportamentais, são valores por aí fora. Há sócios do Benfica, eu respeito isso, que pura e simplesmente acham que interessa é ganhar. Eu acho que interessa ganhar, mas interessa também continuar a partilhar de certos determinados valores. E, portanto, a escolha de Bruno Lage, porque sempre se deu a entender, não vi algumas pessoas, o Bruno outro dia falava de um amigo comum, que por acaso via esse amigo comum, o Paulo, falar num treinador turco, mas depois o Bruno até aqui há uns tempos tinha falado aqui no Tuchel, mas confesso que pelo aquilo que saiu na imprensa e convenci-me mais desde ontem que era Bruno Lage, a partir do momento em que vi declarações de Grimaldo, declarações de Rafa, declarações de uma série de ex-jogadores do Benfica a falar em Bruno Lage. E, portanto, e todos nós sabemos como é que estas coisas se fazem. Estas declarações não são gratuitas, quer dizer, não são gratuitas, entre comas, portanto são declarações que saem para apoiar uma decisão da direção. E eu espero que Bruno Lage esteja feliz, porque se Bruno Lage for feliz, eu feliz também estarei. Bruno, a tua opinião? Ora bem, deixem-me começar por cumprimentar-vos e também quem nos vê. Ora bem, o Rui Costa, neste momento, passa uma situação difícil no Benfica, como toda a gente sabe. E agora, depois de Roger Smith, ele achou que o treinador que podia levar o Benfica às vitórias era o Bruno Lage. Portanto, desejo a maior sorte ao Bruno Lage. Não seria a minha escolha de todo. Aliás, nem vejo necessidade, porque teria que ser português. O Tuchel, que eu sugeri no início do ano, logo para substituir o Roger Smith em tempo útil, está livre, não está a treinar, portanto poderia ser uma opção válida. E de qualquer maneira, eu só vou lembrar uma coisa que um amigo meu me enviou, que diz que o Bruno Lage, nos últimos 31 jogos como treinador, ganhou 6. Portanto, repito, nos últimos 31 jogos como treinador ganhou 6. Sabemos o que é que ele fez no Botafogo, que foi um desastre total. O Luís Castro tinha o campeonato praticamente ganho e a entrada do Bruno Lage no Botafogo não correu nada bem. Sabemos que foi despedido do Wolverhampton, sabemos que foi despedido do Benfica. Eu acho que o que o Benfica precisa neste momento era de uma figura forte, disciplinadora, que tivesse uma mão de ferro sobre o plantel, que fosse respeitado por todos os jogadores. Duvido que esse seja o perfil do Bruno Lage neste momento. Mas também digo uma coisa, eu tenho visto várias Zé Carlos Soares, isto está frisado, eu não sei se estás a ouvir. Não está tudo bem. Estás aí. Pronto, ok. Eu acho que isto deixa muitos benfiquistas felizes, porque eu tenho visto vários comentários, eu tive propositadamente em silêncio, mas registrei, e até
Eu li um texto muito poético de uma pessoa que eu até gosto bastante e respeito muito, que é o Vasco Mendonça, em que faz mais aquelas coisas, vão buscar aqueles. Há aqui não sei, uma espécie de benfiquismo de eu não sei explicar, quase de seita dos valores do Benfica, e o Benfica é isto, e o Benfica é aquilo, e o Benfica é não sei o que mais, e toda a gente vem com os valores morais do Benfica, e o Benfica só é o Benfica porque ganha. Se o Benfica não tivesse ganho, os valores morais pouco ou nada interessam para estas coisas. A primeira coisa que o clube tem que fazer é ganhar. Ganhar a qualquer custo, pergunta-me. Sim, se for legítimo, sim, sem ser com vigarizes, sem ser a comprar árbitros, sem ser essas coisas. Acho que sim, acho que um treinador do Benfica não tem minimamente que ser benfiquista. Acho que um treinador do Benfica acho que tem que ser competente, tem que ser bom, tem que ter provas dadas ou ser uma grande promessa e que há uma grande aposta, porque às vezes também acontece apostar em treinadores jovens e que têm que se vê qualquer coisa neles. Aliás, o Braga fez isso com o Ruben Amorim e o Sporting apercebeu-se e foi lá buscá-lo rapidamente. E por isso eu acho que esta decisão, eu desejo as maiores felicidades ao Bruno Lage, como é evidente. Desejo que ele nos leve ao título. Não teria sido a minha escolha. Eu acho que ele não tem grandes condições para nos levar ao título. E acho que o Rui Costa pode ter hipotecado aqui a sua presidência e eu sei que muito boa gente que neste momento está contente e já está a fazer os cálculos para as eleições de outubro de 2025, se é que vamos chegar a outubro de 2025 e não haverá eleições antes. E por isso eu acho que mais do que tudo faltou sentido estratégico, faltou coragem, faltou visão, faltou projeto. Parece que estamos ao sabor do vento. E já agora, só uma palavra final, se não se importam. Também não gostei da maneira como o Rui Costa despede o Roger Smith, não pelo facto de ter despedido, já devia ter despedido antes, mas pelo facto de a maneira como ele sai quando o Benfica sofre um gol no jogo em Moreira de Cónegos, aquilo não se faz. Portanto, um presidente não faz aquilo. Ele ali pôs a cruz no treinador de uma forma pública, até o Benfica acabou por empatar, num golo, enfim, em que o VAR mostrou mais uma vez que não serve para nada, porque o golo é precedido de falta. Mas pronto, tanto faz, é igual. Eu gosto de criticar o VAR quando são golos, lança a nosso favor para perceberem que o VAR, não sei às vezes o que é que está lá a fazer, todas as pessoas conseguem ver que o gol do Benfica é ilegal, mas só o VAR é que não viu. Portanto, não sei se eles são desonestos ou se são completamente incompetentes, mas são profissionais, não entendo. Mas, portanto, eu não gostei do processo de despedimento e não gosto desta sensação que há que os adeptos assobiam e o João Mário vai-se embora, os adeptos assobiam e o Rui Costa faz ali uma palhaçadazita e despede o treinador. Os adeptos vêm apelar, a pregoar a um benfiquismo nobre e ultra os valores inacreditáveis que o Benfica sempre teve. Parece que é uma Santa Casa da Misericórdia. E de repente temos um treinador que realmente é benfiquista e tem os valores todos do Benfica, só que não nos vai levar à vitória com quase toda a certeza. Eu sinceramente não sei o que dizer. É o primeiro programa, acho que é talvez das poucas vezes na minha vida, entre aspas, profissional, em que eu não sei o que dizer. Tal é, desculpem lá, porque até a câmara está. Até a câmara ficou obnibulada. Tal é o nível de desapontamento em que eu me encontro, genuinamente. Eu estou genuinamente desapontado
genuinamente triste, genuinamente desiludido. E acho que sério, eu não sei o que dizer. Estou tão desapontado com esta decisão, com esta falta de coragem, com esta falta de competência, com tudo. Pronto, este não é o Benfica que o meu pai me ensinou a ser do Benfica. Mas isso também é o que Este, dizem os outros, que queriam o mas eu Bruno não Lage quero também. saber do que dizem os outros, sabes? Não Os quero. nossos pais que nos ensinaram a ser o Benfica, eu não sei o que é que. Em outros tempos, eram Se outros calhar tempos. pelo meu pai não ser benfiquista, eu não tenho essas Mas coisas. era o Porque teu avô. foi o meu avô, mas o meu avô nunca me ensinou destas coisas de ser benfiquista. O Benfica é para ganhar, é para ganhar. Agora Exatamente. parece a Igreja Universal que são os valores do Mas eu Benfica. não estou a falar dos valores, não é Não, mas isso. tu Mas percebes, José Carlos, mas tu percebes o que eu tu estou a não me dizer. deixas falar e porra, ainda por cima estás a pôr palavras na minha boca que eu Eu não não estou a falar de disse. ti. Eu não estou a falar de ti. Eu estou-me Tu a é que não cagar estás a para os perceber. outros, para o que os outros pensam. Eu não estou a Para falar o que de os ti. outros pensam. Eu estou tão revoltado, estou tão desiludido, porque aquilo que eu estava a dizer em relação ao meu pai é: eu levantava-me de manhã, aos fins de semana, principalmente ao domingo, era o que eu mais amava fazer na altura, eu miúdo de 7, 8 anos, e o meu pai levava-me. Às 8 da manhã jogava os iniciados, às 10 jogava os juvenis, e depois, ao meio-dia, jogava os júniores, e à tarde jogava a equipa principal. E eu ia ver, tipo, os iniciados jogavam no Pinamanique não sei com quem, depois os juvenis jogavam no Domingo-Chave não sei com quem, e depois os júniores jogavam na Luz ou de lado qualquer, e todos os meus fins de semana a ver. E o meu pai, quando o Benfica não ganhava e não ganhava bem, o meu pai ficava zangadíssimo e tristíssimo. Percebes? Quando eu disse, este não é o Benfica que o meu pai me ensinou a gostar, é na perspectiva de, na altura, não tinha noções nenhumas das politiquices, era ver o Benfica ganhar. Obviamente, tal como tu disseste, o Benfica é grande porque ganhou muitas vezes. Eu, em bom rigor, acho que não me lembro. Foram tão poucas as vezes em que eu mesmo, desde os iniciados aos juvenis, eu lembro-me que eu vi o primeiro jogo do Chalana quando veio para, para as equipas, acho que ainda para os júniores. Eu lembro-me do Nené a jogar nos júniores do Benfica. Entende? Portanto, o Zé Barão das Neves ainda se deve lembrar de muito mais. Provavelmente ele ainda se lembrará. Sim, porque ele é ligeiro. Talvez não tenha uma grande. Mas sim, já era mais crescidote quando o Eusébio veio e que fez aquele primeiro jogo no Atlético. Lá, acho que foi pelas reservas ou o que é que foi. Portanto, o Zé é o mais velho, um pouco mais velho do que eu. Pronto, e ainda terá outras memórias e terá visto ainda outros jogadores mais emblemáticos. Claro que o Benfica será sempre o Benfica. Agora é assim, isto foi, sério, isto foi aquela tal última sardinha. Esta decisão de escolher o Bruno Lage para treinar o Benfica revela uma falta de coragem extrema. Revela que a esta hora devem andar a ser abertas cápsulas de minis e rolhas de champanhe entre alguns, até entre alguns benfiquistas, mas se calhar até principalmente não, mas também entre os nossos adversários, que devem estar felicíssimos. Que maravilha! O Benfica tem uma pessoa para substituir o Roger Schmidt, que é muito boa pessoa. Isto faz-me lembrar aquela história das miúdas, nós somos 16, 17, 18, 19, por aí fora e tal, novos, em que eu lembro-me, as miúdas queriam ir agasalhar o palhaço com os bad boys.
E depois, quando elas chegavam à altura que achavam que estavam para casar, iam casar com os betinhos, com os bem comportadinhos, aqueles que são amigos da família. Mas quando elas queriam gozar que nem umas perdidas a vida, era com os bad boys. E de certeza absoluta que muitas delas hoje, todas muito finas, como eu conheço algumas, muito finas hoje e todas muito, muito puras donzelas, mas que eram umas doidas do cacete. Elas próprias reconhecem que os melhores anos e que elas, da vida delas e que elas se divertiram largo foi quando elas andavam enroladas com os bad boys. Portanto, isto para dizer o quê? Isto para dizer que o Benfica agora tem uma pessoa para substituir o Roger Schmidt, que é uma pessoa espetacular, que é uma pessoa educada, que é uma pessoa que tem os valores, seja lá isso o que for, esses tais outros valores que não os de ganhar. Mas que depois ganhar é muito pouco. Como o Bruno agora disse, está bem que os números servem para o que servem. Mas ele nos últimos 30 jogos ganhou quantos? Ele desde que saiu do... 31 ganhou 6. Pronto. Ele não... É como disseram, não posso confirmar, mas ele, por exemplo, no Botafogo, tudo bem, ele não, nem sequer chegou ao fim da época, mas ele quando chegou, o Botafogo tinha 15 ou 16 pontos. Ele fez 15 jogos pelo Botafogo, ganhou 4. E ele quando se vai embora, tudo bem, ele vai-se embora, ele chegou, tinha a equipa 15 ou 16 pontos de avanço. E quando ele se vai embora, estava ainda com 6 ou 7 de avanço. Depois o outro treinador, claro, lá está, apanhou a equipa na teoria das areias movediças, porque o Bruno Lage, portanto, que agora veio substituir o Roger Schmidt, quando chega ao Botafogo, o treinador que lá estava, que saiu por questões de melhor contrato para as Arábias, a equipa estava a jogar bem e a ganhar. E o Bruno Lage, que foi substituir um treinador que lá estava, que ganhava, o Bruno Lage não ganhou. E quando chegou o outro brasileiro para treinar, o treinador brasileiro para substituir o Bruno Lage, que tinha substituído um treinador, o Luís Castro, a equipa estava nas areias movediças. Podem-me dizer, mas o Wolverhampton, na primeira época que ele foi para o Wolverhampton, quando saiu do Benfica, ele ficou em 10º lugar, a um ponto do 8º, que tinha sido o melhor lugar de sempre do Wolverhampton na primeira divisão. Exatamente. Ele aproveitou aquele lastro que vinha, e o que é que isto me faz lembrar? Ele aproveitou aquele lastro que vinha. E eu não estou a dizer que o Bruno Lage não tenha competência. Agora, aquilo que as pessoas já se esqueceram foi a forma como o Bruno Lage saiu do Benfica e porque é que saiu do Benfica. Entendem? Eu não esqueço as pedradas ao autocarro do Benfica. Deus queira que quando chegarmos ao fim do campeonato, eu venha aqui, possa vir aqui dizer: peço desculpa, eu fui injusto, não porque eu tenha preferido qualquer palavra, qualquer deselegância em relação ao cidadão Bruno Lage. Mas eu espero vir aqui dizer: peço desculpa por eu, na altura, quando me referi ao regresso do Bruno Lage ao Benfica para substituir o Roger Schmidt, não ter usado uma única vez a adjetivação do cargo para qual ele veio agora para o Benfica. Estou muito, mas mesmo muito, muito triste. Isto, a competência e a explosividade não tem nada a ver de ser bem educado. Já dei para esse peditório. Quero lá saber de tentam para isso. Ia buscar a minha avó, que foi a pessoa mais educada que eu conheci na minha vida. Porque isto, as pessoas podem ter todas, é o princípio de Peter. É o princípio de Peter. E nem o Eriksen, esse sim, um treinador, conseguiu, quando voltou da segunda vez ao Benfica, repetir os êxitos que tinha tido da primeira vez. Nem o Jorge Jesus, esse sim, um treinador,
conseguiu, da segunda vez que voltou para o Benfica, repetir os êxitos que tinha tido da primeira passagem. É muito difícil. E a gente vê exemplos de outros clubes. Os treinadores regressam e já não é a mesma coisa. E neste caso, sério, eu estou tão triste, que eu espero que esta não tenha sido a estocada final para eu me afastar completamente disto do futebol e destas coisas pelo menos do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista profissional serão outros 5 escudos. Mas a sério, isto para mim foi a estocada final da falta de coragem, do lodo da sala que chegou o meu Benfica, de tudo, a sério, é incrível como é que é possível perder-se a oportunidade de se ir buscar um treinador que pode ser muito malandro, muito mau e muito mais mal educado que ele é. Caguei para ver se ele é mal educado. Agora que ele vinha para o Benfica ganhar. Espero estar enganado em tudo isto. Espero que eu possa voltar aqui no final da época e dizer meia culpa, meia grande culpa. Afinal, o senhor foi fantástico. E ele é, como pessoa, uma pessoa fantástica, isso não tenho a menor dúvida. Sério, aí não há qualquer dúvida. Era o tipo de pessoa que certamente, pronto, como eu já disse em relação, por exemplo, ao Sérgio Conceição, eu queria o Sérgio Conceição para treinar o Benfica, não era para casar com a minha filha. Pronto, o tipo de pessoa como o Bruno Lage, se calhar eu já diria, eu queria-o antes para casar com a minha filha. Lá está, é aquela velha história entre os bad boys e os bem comportadinhos. É a minha opinião. Mas, sério, estou genuinamente desapontado com o Rui Costa e tenho que rever isto tudo, pronto, do ponto de vista profissional, obviamente, mas tenho que rever isto tudo se vale a pena eu continuar com esta paixão pelo Benfica. Não, acho que não vale a pena. Acho que não vale a pena. Sinceramente, estou muito desapontado. Zé. Bem, eu tomei aqui algumas notas, já lá iremos, mas de qualquer maneira acho que por uma questão de honestidade, já falámos aqui muitos resultados do Bruno Lage, mas ninguém se referiu que o Bruno Lage, quando pegou no primeiro ano na equipa do Benfica, tinha 7 pontos de atraso e foi campeão nacional. E, portanto, depois a seguir teve realmente alguns resultados que não são resultados positivos. A mensagem que o Bruno recebeu, eu também recebi, essa mensagem com os últimos 6 jogos. Além disso, eu sou muito avesso a regressos, a repetir as pessoas. O Zé já deu exemplos, inclusivamente deu exemplos de um treinador e uma pessoa que percebe muito de futebol, mas que também é um mal educado, que bate nas pessoas, chama nomes às pessoas, por aí fora. Eu não me interessa se eles são bem educados ou mal educados. Interessa-me é que, pura e simplesmente, não tenham 24 expulsões, não andem a bater nas pessoas, não andem a cuspir nas pessoas. Treinadores desses, na minha opinião, não servem o Benfica. Não tem nada a ver com ser bem educado, com ser isto ou com ser aquilo. Tem a ver com, exatamente, com a postura. Eu gosto muito de falar no Sr. Eriksen pela postura que ele tinha. Fosse na derrota, fosse na vitória. É difícil encontrar pessoas assim e repetir pessoas assim. Mas, por isso é que nós somos o maior clube português, cada um tem a sua forma de ver, e não tão borrifante se eles são católicos, apostólicos, romanos, sejam aquilo que for. O Bruno falou aí nos treinadores do Braga, o Braga também já cometeu grandes... já deu-se bem com a questão do Ruben Amorim, mas depois deu-se mal com outros casos que foi buscar, como o caso do Custódio, por exemplo, que foi buscar a equipa B para pôr como treinador principal e depois teve que o tirar. Aqui também já falámos, não foi de agora, que o resultado desta época, não é de agora que nós falámos, aqui já vimos falar nisto, julgo eu, há um ano passado, há 2 anos. Aliás, eu queria recordar aqui, ainda a propósito do programa da semana passada, o Rui Costa foi eleito em 2021 e, portanto, já lá vão uns aninhos que o Rui Costa está como presidente do Benfica.
Eu queria recordar aqui que o Rui Costa vai continuar a ser presidente do Benfica nas próximas eleições, se resolver candidatar, apesar de haver muita gente dizer que vai haver eleições antecipadas. Rui Costa será presidente do Benfica se o Benfica for campeão nacional. Portanto, isso já falámos aqui diversas vezes, não há nenhumas dúvidas sobre isso. Se Rui Costa, e com o ambiente que o Benfica tem neste momento, se Rui Costa não for campeão nacional, nunca será reeleito presidente do Benfica. Aliás, dentro da perspectiva de haver eleições antecipadas, já ontem eu vi na imprensa a apresentação de um potencial, vai-se apresentar um senhor, que é o Dr. Manteigas, vai-se apresentar como potencial candidato à presidência do Benfica. E, portanto, as pessoas já se estão a posicionar, o Benfica é muito apetitoso e as pessoas já se estão a posicionar. Relativamente ao VAR, Bruno, o Bruno tem razão, naquilo parecia-me que era o gol do Benfica é precedido de falta, mas também acho que o VAR também esteve desatento quando numa jogada anterior a um braço do jogador e era penalti a favor do Benfica e o VAR também não chamou a atenção. E, portanto, acho que o VAR ou tinha tomado um comprimido para dormir ou estava bastante distraído nesse jogo. Eu fui realmente, tens razão, eu assisti a muitos jogos do Benfica, de júniores e de juvenis, mas ainda no campo de madeira do Campo Grande, era onde eu ia de manhã, aos domingos de manhã. Eu ia a esse campo de manhã. Mas percebes o que eu quero dizer, não é, Zé? Perfeitamente. Eu ia aí de manhã ver os júniores ou os juvenis. Lembras-te de ver lembras-te de ver alguma derrota do Benfica? Entendes? Perdeu, claro, mas foi assim que o meu pai me ajudou a construir o benfiquismo e foi nessa perspectiva que eu falei. O Benfica, aliás, tu falaste aí num jogador que eu há neste momento um anúncio que passa na televisão, já aqui no outro dia falei nele, que é um anúncio de um senhor que tem a camisola do Estrela da Amadora, a dizer Continente. Eu lembro-me sempre do Nené. Modéstia à parte não, mas só um parente. É um anúncio fantástico e esse senhor, não sei se o senhor é ator, se não é, não me parece que seja. Muito bem feito, até a própria voz que eles foram buscar. É mesmo, está muito bem feito. É um anúncio muito bem feito. E eu lembro perfeitamente, aquilo era o que se passava com o Nené. O Nené era o jogo todo a dizer não jogas nada, isto e aquilo, e depois era pura e simplesmente aplaudido, porque ele marcava sempre gols e gols da mais fina estripe. Em relação, e voltando aqui, permitam uma expressão à vaca fria, em relação ao novo treinador do Benfica, eu confesso que desejo-lhe maiores felicidades. Eu não era o meu treinador, eu tenho alguma simpatia pelos métodos e pelo treino e pelos resultados do Marco Silva. Eu gostava que o Marco Silva um dia viesse a treinar o Benfica. Posso estar enganado. E ontem falei com um amigo que percebe mais de futebol do que eu, que disse-me que não gostava dele, mas eu relembro só que, e o Bruno, que o Benfica não tem um treinador estrangeiro há muitos anos, desde o Kika Flores, que nós não temos. Penso que o Kika Flores foi o último treinador estrangeiro que nós tivemos. Ontem falava nisto com um amigo meu que brincava dizendo não, foi o Roger Schmidt. O Schmidt foi o último estrangeiro. O meu amigo dizia que tínhamos tido o Jorge Jesus. Também falava uma língua estranha, verdade. Mas nós tínhamos aqui uma série de treinadores mas eu acho que o Benfica ao mesmo tempo também acho que não sei se tem capacidade. O Bruno nunca concorda muito com estas coisas da capacidade financeira para ter treinadores como o Allegri ou o Sarri. Eram dois treinadores, por exemplo, italianos que eu gostava de ver no Benfica. O Allegri e o Sarri são dois bons treinadores, campeões em Itália. Eu jogava e que o Benfica eventualmente podia ter ido por aí. O que é que a gente fez a 1.000 milhões de euros? Então não tínhamos. O que é que nós fizemos? Não vamos confundir assuntos, senão não consigo falar. A 1.000 milhões de euros, percebes, José? O Benfica vendeu tanto que eu não tinha dinheiro para um treinador. Por acaso é um assunto que era a questão que falámos aqui na semana passada, da gestão desportiva com a gestão financeira. O Bruno tem um doutoramento nessa área. Eu só tenho conhecimentos daquilo que leio, mas gostava depois de falar um bocadinho sobre isso. Mas concretizando, em relação ao Bruno Lage, eu desejo toda a sorte do mundo. Acho que, pura e simplesmente, se o Bruno Lage ganhar, ganho eu, ganho o Benfica e ficamos todos felizes. Há que acreditar, mas como se disse já no início,
Eu não sou nada adepto destes regressos. Aconteceu com o Eriksen, aconteceu com o Jorge Jesus. Espero que agora não se repita e espero que pura e simplesmente Bruno Lage tenha sucesso, apesar de eu não achar que ele é tão mau treinador como isso. Ora bem, eu antes gostava de dizer aqui umas coisas, mas são as pequenas correções ao José Brandas Neves. Eu, quando falei do Braga, foi do Ruben Amorim, que, quando quis explicar que o Braga descobriu o Ruben Amorim e o Sporting depois foi esperto e foi lá buscá-lo. Quanto ao VAR, também disse que gostava de dar um exemplo que prejudicasse o meu próprio clube, que é para as pessoas não acharem que eu vejo o futebol como palas. Acho que o VAR é inacreditável, as decisões que toma, e aquela decisão foi absolutamente inacreditável. O José Brandas deve estar com o seu telefone, com o seu microfone fechado. Eu vi que estava a falar e não, eu não quero interromper. Eu estou só a fazer... Não, pode interromper, não há nenhum problema. Não quero. Agora, o que eu gostava de dizer era o seguinte. Agora eu vou dar aqui uma imagem para as pessoas perceberem. Eu, se estivesse numa sala de operações, vou ser operado ao coração, estou com o coração já com o peito aberto, eu queria que o médico que me fosse operar fosse o melhor cirurgião. Tens um coração muito grande, deixa-me dizer. Tens um coração, amas muito. Eu queria que o médico que me operasse fosse o melhor cirurgião possível e independentemente de quaisquer outros fatores, se cuspiu ou não cuspiu alguém, etc. Eu queria que fosse verdadeiramente o melhor cirurgião possível. E o Rui Costa está neste momento na sala de operações a correr sérios riscos de saúde e posto nas mãos do treinador, e o treinador que ele se resolveu pôr nas mãos foi no Bruno Lage. Acho que é um erro estratégico, histórico e que vai custar a presidência ao Rui Costa. Mas, e vou-vos dizer muito simples, podíamos esconder porque é fácil não dizer nada, mas eu vou dizer-vos uma coisa que me parece absolutamente evidente. Se nós vamos pronto, antes de dizer isto ao José Brandas Neves, e isto para si, é evidente que eu acho que o custo de um treinador não tem nenhuma relevância na gestão de uma equipa. Nenhuma. Portanto, um treinador que se ganha é incrivelmente barato, custa o que custar. Se esse treinador custar 12 milhões por ano ou 13 milhões por ano, em vez de custar 6, são 7 milhões, mas 7 milhões não é nada no de futebol de hoje, vende-se um jogador e está feito. Se eu valorizar o plantel, se eu for campeão, se tiver receitas de Ligas Campeões, etc., se os patrocinadores vierem atrás, o naming do estádio, os direitos televisivos e por aí fora, as camisolas, etc., tudo anda para a frente desde que se ganhe. Portanto, eu gostava de recordar que o Benfica tem mais de 30 milhões de euros de custos, digamos, operacionais que os nossos rivais Porto e Sporting, em private jets e coisas semelhantes. Se em vez de pagar 4 ou 5 a um treinador, se pagar 8 ou 9, são mais 5 milhões, ao fim do dia aquilo não vale nada. Portanto, o funcionário número 1 e aquele que realmente é preciso investir com toda a seriedade e com toda a estratégia é o treinador de futebol. Portanto, isto é a primeira coisa que eu quero logo dizer. Se nós admitirmos que o treinador tinha que ser português, há 3 treinadores neste momento, na minha opinião, que se destacam, que são os 3 melhores treinadores portugueses da atualidade, na minha opinião, neste momento, porque isto varia, é o Ruben Amorim, é o Abel Ferreira e é o Sérgio Conceição. O Ruben Amorim está no Sporting e não há nada a fazer. O Abel Ferreira está no Palmeiras e também acredito que ele pouco ou nada houvesse a fazer. E o Sérgio Conceição está disponível, ainda por cima, por um erro, na minha opinião, histórico do Porto, mandaram-no embora. E que iam pagá-lo caro se ele fosse parar ao Benfica. Assim talvez não paguem nada caro. Mas porque eles têm... Eu sei um bocadinho de imprensa. Podem ter a certeza que eu conheço um bocadinho a imprensa. E a imprensa andou a construir uma imagem do Vítor Bruno como se fosse o novo Mourinho, o Mourinho que neste momento não vive os seus melhores dias, mas que fosse o novo Guardiola. O Vítor Bruno já era elogiado por toda a gente como se tivesse ganho. Ele nunca tinha treinado treinou 2 ou 3 jogos, quando o Sérgio Conceição estava na bancada, mas isso é uma brincadeira, não era treinador principal. Portanto, já lhes davam tudo. Então, quando fez esta reviravolta do 4-3,
da Taça de Portugal, em que teve, da Supertaça, em que teve a perder 3-0 e ganhou 4-3, então tornou-se um gênio total. E o Porto levou um amasso em Alvalade, que teve uma sorte de levar 2-0, porque levou um verdadeiro amasso em Alvalade, em que podia, e há muitos anos que não tinha visto o Porto levar um amasso daquele género em algum lado. Portanto, levou mesmo um amasso em Alvalade e podia ter perdido por 4 ou 5 e tem que estar feliz por ter saído com 2-0 de Alvalade. Portanto, o Porto foi embora, mandou embora um treinador que teve sempre maus plantéis, nunca teve um clube falido, sem possibilidade nenhuma de investimento. Eu lembro do primeiro ano que ele foi buscar o Marega e mais não sei quem, só com refúgio e foi campeão. É um treinador que não tem nenhum problema em liderar pessoas, não tem problema nenhum. Lá os campeões do mundo, os Di Marias e essas coisas todas, ele resolve o problema com alguma facilidade. Perguntem ao Iker Casillas, isso não é verdade. E, portanto, o Sérgio, o Porto pô-lo fora por uma questão eu entendo, de afirmação pessoal do André Vilas-Boas, que não queria levar com o treinador do Pinto da Costa para não poder, para depois não dizer que era o Pinto da Costa, continuava a ganhar. Ele, para se afirmar como presidente, teve que pôr embora o Sérgio Conceição e o Benfica, e ele ficou livre. Aquilo ainda por cima, o mau feitio que ele tem não ajuda nada a encontrar treinadores e clubes que o queiram. Eu entendo que quando diz o Barão das Neves, que ele não tem aquele perfil, e há clubes que verdadeiramente não querem isso e precisam que o treinador tenha algum comportamento diferente de um caso, por exemplo, do Real Madrid, que não admite esse género de coisas, etc. Mas eu acho que nós não somos o Real Madrid, não temos o dinheiro do Real Madrid e podemos perfeitamente aproveitar um erro histórico e digo-vos o bonito que era ser campeão com o Sérgio Conceição. O que é que as pessoas do Futebol Clube Porto pensariam e o que é que pensariam do seu presidente e do seu treinador atual e por aí fora, que era uma machadada. Mas o Benfica nunca gosta de dar machadadas no Futebol Clube Porto e sempre que as pode dar, sempre quando nós podíamos... Lembras-te do Penta? Era isso que eu ia dizer, quando podíamos ter ganho o Penta, inacreditavelmente não investimos nesse ano, não sei muito bem o que aconteceu, e parece que gostamos sempre de lhes dar vidas atrás de vidas, e de facto o Sérgio Conceição estava disponível, porque o Marco Silva não está disponível, o Abel Ferreira não está disponível, o Ruben Amorim não está disponível, o próprio Paulo Fonseca não está disponível, mas neste momento o Sérgio Conceição tinha até uma motivação extra para ganhar o campeonato, para mostrar serviço. E o Benfica, na atual situação em que vive, precisava de um punho forte e de alguém que imediatamente conhecesse exatamente o que se passa. Bruno, Deixa-me só acabar uma coisa. Deixa-me só dizer uma piadola. É que eu tenho que dizer uma piadola. Nem o Azenha estava disponível. O Azenha faz casas. Eu sei, e espetaculares, deixa-me dizer. Eu devo ser a única pessoa que me fala de um treinador de 2009. Não, mas eu estava a brincar, eu sei. Sim, mas eu não acho graça nenhuma porque é a maneira de falarem de coisas que tem 15 anos, e para falar em 15 anos é uma coisa que eu ouço isso muitas vezes. Não, mas é brincar. Mas olha, sobre as casas, tenho um familiar meu que lhe comprou uma casa e está extremamente satisfeito. Ainda bem. Agora com isso perdi-me e eu queria falar uma coisa importante. Peço desculpa, Bruno. Não sei, para dizer isso, achava que podíamos me ter deixado acabar, mas já não sei o que é que ia dizer. Portanto, passo-te a palavra. Nada, não há problema. Não há problema, segue. Não, mas se te lembrares, entretanto... Não tem mal, também não é grave. Eu acabei de receber algumas mensagens de pessoal amigo e vi também já aí nas redes sociais a quantidade de gente que não deixa de ser curioso. Se calhar nestes últimos dias esta história do Sérgio Conceição, que passou de 0% de preferências nos adeptos. Não vou dizer que hoje em dia o Sérgio já tivesse a maioria dos adeptos, não teria. Mas já tinha uma enorme franja de apoiantes. E há três pessoas que eu conheço que já disseram que vão pôr o Red Pass deles, vão devolver o Red Pass deles ao Benfica. Vão vendê-los. Vão vender o Red Pass deles porque dizem que, tal como eu, que estão desapontadíssimos. E atenção, que eles não estão a ver isto
porque nós estamos a gravar, nós não estamos em direto, não é? É lamentável o que aconteceu. Concordo plenamente contigo. Ainda ontem a minha filha à noite me perguntava: pai, o que é que tu achas para vir para o Benfica? E eu disse-lhe o que é que achava e disse-lhe, acima de tudo há aqui uma situação, eu meto as mãos no lume em como os 2 jogos com o Porto, o Benfica vai ganhar os 2 jogos com o Porto. E mais, tal e qual o que tu disseste, o Benfica, se for buscar o Sérgio Conceição, vai acabar com, não é acabar com o Porto, mas vai começar a minar o Porto, porque o Sérgio Conceição chega ao Benfica e eu quase que meto as mãos no lume, quase, em como o Benfica vai conseguir. Desculpa, Diz. já sei. Não, o que eu ia dizer também era, e eu acho que aqui nós temos essa experiência, é que o Sérgio Conceição é também um treinador de Champions, ou seja, é um treinador que tem mostrado grande competência na Champions League, e nós com este novo formato e com o sorteio difícil que nós, com o grupo difícil que temos, era também mais um motivo para ter alguém que tem dado provas de grande competência em Champions atrás de Champions, e que nós temos sempre grandes dificuldades em impor-nos. Tivemos um ano bom com o Roger Schmidt, é verdade, mas depois, em verdade, a grande maioria dos anos têm sido rigorosamente não assim muito bons. E por isso era isso que eu queria dizer. Peço desculpa. Estou plenamente de acordo contigo. Era outro ponto que eu ia dizer, que eu ia falar a seguir. O Sérgio Conceição era, e aliás, aqueles que me conhecem sabem que este meu desejo de ver o Sérgio Conceição a treinar o Benfica não é de agora. Pronto, e também isso também me granjeou alguns blogs no Facebook e granjeou-me também alguns epítetos de gente que aparentemente deveria conhecer muito bem a minha mãe, não faço ideia, porque chegaram a chamar pela senhora minha mãe, Deus a tenha, várias vezes em tom injurioso, quando eu já há muitos anos comecei a falar nisso. Eu gostava de ver o Sérgio a treinar o Benfica, porque eu acho que se calhar também vamos ver uma coisa. Eu entendo, e até achei piada, aquele comentário do Zé a dizer só falta ir buscar o anão. Como é que se chama lá o anão do Porto? O dirigente estava sempre a querer bater. Luís qualquer coisa. É esse, pronto. Não, Luís Gonçalves. esse. Não é anão, sofre de nanismo. Pronto, ele poderia estar no lançamento de garrafas de água ou na competição H4 de impropérios contra os árbitros. Ele poderia estar em Paris, porque ele também sofre daquele de nanismo. Mas eu acho que isso tem a ver também com o environment. Eu tenho quase a certeza que o Sérgio Conceição no Benfica não teria aquele tipo de atitude beligerante, porque no Benfica não há a cultura do ódio contra os adversários. Contrariamente àquilo que, e eu acredito que hoje em dia isso seja uma cultura que esteja a ser já também desenraizada, ou começar a ser desenraizada no Porto, e quero crer que sim, para o bem e para a sanidade mental do futebol. Mas a ideia que eu tenho é que diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Ou seja, no Benfica, por certo, não há aquele ambiente tóxico. Há incompetência, há sabugice, há essas coisas todas. Mas não há aquele ambiente tóxico que havia até um passado recente no Porto. Portanto, eu quero acreditar que, obviamente, o comportamento do Sérgio no banco não seria nem de perto nem de longe o comportamento do Sérgio no banco do Porto. Até porque, e eu sei o que estou a falar, o cidadão Sérgio Conceição é uma pessoa completamente diferente do treinador Sérgio Conceição no banco do Porto. Atenção,
O cidadão Sérgio Conceição é das pessoas mais tranquilas que eu conheço fora do futebol, e solidário e É muito amigo. conhecido por ajudar muitas pessoas. Exatamente, e a Em família, atenção, silêncio, em silêncio. E eu sei daquilo que estou a falar. Mas, lá está. E agora não adianta, porque pronto, a decisão, apesar de má, na minha opinião, e eu, tal como tu, desejo todo o melhor do mundo ao Bruno Lage. Não há nada que eu mais deseje do que chegar aqui ao fim da época e dizer: peço desculpa, enganei-me, o Bruno Lage foi fantástico. Mas eu também já há mais de um ano que disse que faria a mesma coisa em relação ao Troubini, e cada vez me convence mais que tenho razão. Portanto, muito provavelmente, infelizmente, e para mal do Benfica, não é para meu mal, porque é assim, o amor da minha vida é a minha filha. Atenção, por muito que eu gosto do Benfica, o amor da minha vida é a minha filha. E acredito que para vocês o amor da vossa vida seja os vossos filhos, e no caso do Zé, também, obviamente, a esposa e os netos, e isso é que são os amores das nossas vidas, não é? Portanto, o resto são coisas que nós gostamos muito, 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 mas que em bom rigor, e eu até estou admirado, muito honestamente, com este estado de profunda tristeza em que eu me encontro, que eu nunca, não pensei, honestamente, tão desencantado que eu ando com isto do Benfica e do futebol em Portugal e não sei o quê, que eu nunca imaginei que esta escolha, esta opção do Benfica em escolher o Bruno Lage para treinador, para substituir o Schmidt, me deixasse neste estado de prostração, de tristeza profunda, de desilusão. Portanto, não sei agora. Eu ainda tenho uma restiazinha de esperança que isto não seja verdade, e ainda tenho uma réstia de esperança que afinal ele não venha a ser apresentado e que venha a ser apresentado outro. Eu até ver o comunicado da CMVM a ser entregue, e tanto quanto eu julgo saber, ainda não houve qualquer, deixem-me aqui ver se já há algum comunicado da CMVM, pode ser que, ora, portal institucional, ora, vamos ver, é só para confirmar se efetivamente, porque o Benfica só poderá apresentar o substituto de coisa, Ele não pode ser oficial enquanto não, nem pode ser comunicado assim, enquanto não houver rescisão com o Roger Smith, que não houve ainda. Portanto, isso não pode acontecer. Sim, mas ele também só pode ser apresentado, e a comunicação social está a dizer que hoje já haverá apresentação, não é? Pois não sei. Só se eles decidirem resolver a questão do Roger Smith, que ainda não havia rescisão, pelo menos que eu saiba, não havia rescisão. Pois, não sei, olha, eu estou perfeitamente em choque, e agora, pronto, agora também há uma outra questão que se me afigura, e eu não sei como é que isto vai ser. Portanto, sexta-feira, não é? Depois da manhã, à data que estamos a gravar, vão reiniciar-se os treinos, não é? Acho que é esta sexta-feira ou é a sexta-feira que vem? Não, A equipa da Federação, esta sexta-feira. Então, mas agora não vai haver. Para 2 semanas, sim. Não vai, é 2 semanas, não é esta sexta, porque... É esta sexta-feira. Então, mas ainda vai haver jogos. Há clubes, por exemplo, que não pararam no Sporting, que chamaram miúdos para continuarem a treinar. Sim, mas o Benfica não tinha treinador. Tem sempre alguém que dá o treino, não é? Sim, mas olha, já agora, eu mal por mal, muito honestamente, se calhar preferia que a solução fosse o Veríssimo em vez do Lage, vês? Deixa-me só fazer uma pergunta aqui ao nosso amigo Barão das Neves, que falou da primeira época Peço desculpa.
esta porra, eu esqueço-me sempre de meter aqui a Meu coisa. amigo, veja lá que até tem direito a separador para fazer perguntas. Não, é uma Exatamente. pergunta É uma questão de ao meu querido importância e de amigo. estatuto, A não sua é? deferência é de tal maneira que até tem direito a separador para fazer perguntas. Não, é uma pergunta ao meu querido amigo Brandas Neves que O meu não amigo acha. vai fazer uma pergunta ao meu querido amigo. Vem aí, Não. vem aí, Não bola. vai. É, Não acha, é o não, braço e tudo, ó Zé. Eu não tenho acha, aqui, o meu amigo tem uma pergunta para me fazer e eu tenho muitas coisas para lhe responder. o Rui Costa disse, aposta num treinador que fez, como disse o José Brandas Neves, uma grande primeira época no Benfica e depois fez uma segunda época má e foi despedido. O Roger Smith também fez uma boa primeira época. Eu não disse que tinha feito uma grande primeira época no Mas Benfica. fez. Vinha com 7 pontos de atraso e foi campeão, foi isso que o meu amigo disse. E bem, fez uma grande. Fizemos uma segunda volta em que ganhamos os jogos todos, Vou-te fazer a os pergunta. rivais diretos. Não acha que o Rui Costa, também o Roger Smith fez uma boa primeira época e depois foi o desastre que nós sabemos. Portanto, não acha que o Rui Costa vive na ilusão das primeiras épocas e depois não consegue perceber que aquilo não segue daquele jeito? Olha, eu espero que seja isso, porque a ser isso, então o Bruno Vala vai ser campeão. E, portanto, teremos o assunto resolvido esta época. Será a primeira época do Bruno. E, portanto, o Bruno Lage, e não o Bruno Val, como eu lhe chamei, o Bruno Lage vai ser campeão. É a primeira época dele, vai ser campeão. foi guarda-redes. Não é a primeira época do Benfica. Ele não é foi guarda-redes e acabou de jogar em Chipre. Mas não é a primeira época no Benfica. Não é a primeira época no Benfica. Não é. Bruno Lage não é a primeira época no Benfica. Agora no reentre é. Mas não é. Também já agora responder-lhe com o seguinte. Diga. Nós tínhamos estado aqui a falar em números e eu acho que o meu amigo é um adepto dos números e gosta muito das evidências. Eu estava aqui a pensar, o giro é que o Sérgio Conceição, em termos de campeonato nacional, nunca ficou à frente do Roger Smith. Não ficou. É verdade, não é? É verdade. Pronto, era só essa evidência que eu queria deixar. E o que é que eles ganharam? Bola. Foram 2 épocas, Zé, é a minha opinião. Foram 2 épocas. Não é a tua opinião, é os números. É a evidência. Fui eu que fiz. Eu fiz, como tu disseste a semana passada, são comentários e eu fiz o meu. Mas, Bruno, deixa-me lá dizer-lhe o seguinte. Cuspir e não cuspir, para mim é importante. Para si não é, para mim é importante. Portanto, temos formas diferentes de ver essa situação em relação a um treinador. E em relação ao Sr. Sérgio Conceição, toda a gente sabe que ele tem a bonita soma de 24 expulsões, mas dessas 24, só 14 é que foram no Porto. Porque ele foi expulso na Académica, foi expulso no Olhanense, foi expulso no Braga, foi expulso no Guimarães, todos os sítios por onde passou como treinador, foi expulso. E, portanto, não é só cultura. Tem feitio impossível, isso é verdade. Não é uma questão de cultura clubística, é uma questão de feitio próprio. Portanto, essa questão não passa muito por aí. A outra questão que eu queria dizer é a questão dos custos. Não havia problemas, porque, repare, segundo se diz agora, Roger Smith ganhava 10 milhões de euros esta época e iria ganhar 12 milhões na próxima. Portanto, aí estamos a nível de pagar os melhores treinadores, se calhar, daquilo que se pratica. E, portanto, não me parece que isso seja problemas. Ir buscar um Tuchel ou ir buscar, conforme eu queria e gostava, um Sarri ou um Allegri. Portanto, não me parece que aí também fosse qualquer... A questão é que será que algum deles queria vir para Portugal? Para o campeonato português? Isto agora aí só perguntando. E não sabemos, inclusivamente, se ficará no segredo dos deuses, sim, se lhe perguntaram a algum deles antes de irem ter com a situação atual. Mas também, estes treinadores todos que estão em clubes, e que o Bruno frisou, o Benfica podia ter feito aqui o que o Sporting fez com o Braga em relação ao Ruben Amorim. O Benfica chegava a Alvalade, pagava 30 milhões de euros e ia buscar o Amorim. Mas é preciso que o Amorim queira vir. O Amorim não quer ser de Sporting. Pronto. Que o Amorim não quer ser de Sporting, nem o Abel quer ser do Palmeiras. É preciso que o Abel queira vir. Sim, mas o Sérgio Conceição estava disponível e toda a gente sabia que ele vinha. O Sérgio Conceição não estava em nenhum clube. Está livre. Estava a tirar do horizonte aqueles que têm clube. Não, isso eu disse que esses eram impossíveis, foi o que eu disse. Até disse os 3 treinadores que eu acho que são os melhores. Era pagar. Desde que eles quisessem. Vocês não querem vir. Não querem vir.
Pronto, não sabia que eles não querem vir. Então o Ruben Amorim vai sair do Sporting com um projeto que tem, que foi campeão e disse claramente que queria ser bicampeão, está a fazer um início de campeonato incrível e vinha para o Benfica agora. Neste momento é a melhor equipa a jogar futebol. E acha que ele vinha para o Benfica nesta fase? Acho que é a melhor equipa. Não, eu só estava a dar o exemplo é que se o Benfica, se ele estivesse disponível, o Benfica chegava lá, pagava os 30 milhões e ele vinha. Mas é preciso querer, mas ele não quer, nem quer o Abel Ferreira. Também o Abel também não quer, pelos vistos. Claro que não quer, o Abel quer ser campeão no Brasil outra vez. E já esteve passou uma má fase desta época. E eu até tinha alguma esperança mas que ele este ano vai ser complicado. Não sei se está a ter Está bem, mas o Botafogo está a jogar muita bola e o Palmeiras não está. Já o ano passado foi a mesma coisa e o Palmeiras começou a subir. O tempo se está a aproximar do fim. Eu não gostava de chegar ao fim sem falar aqui na questão dos custos operacionais, daqueles custos desportivos, já falámos, não é? Estamos nas horas da amargura. Mas podíamos falar agora um bocadinho, se calhar, se concordassem, nos custos financeiros. Porque eu esta semana vi... Olha que giro. Vou partilhar com vocês, desculpem lá, mas vou partilhar com vocês agora algo aqui muito engraçado. Eu ontem pus um post nas redes sociais a propósito de um almoço com um amigo meu. Por acaso eu vi. Por acaso é presidente da Câmara Municipal de Odivelas. E neste momento foi um senhor lá a comentar, um senhor que não é meu amigo, que é Carlos Silva, e que pergunta assim: esta semana não há Carrega Benfica? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou-lhe responder, estamos a gravar neste momento. Mas é engraçado que estamos aqui a falar e eu tinha isto aqui aberto, e o senhor Carlos Silva, que não é meu amigo, nem é vosso, nós só temos 6 amigos em comuns, o senhor Carlos Silva vir aqui perguntar isto Zé, é impossível eu e tu só termos mais do que isso, sei eu que nós temos. Se calhar o sistema está a dar isso. O que eu não percebi? É impossível eu e tu só termos 6 amigos em comum. Não, eu e este senhor. Sim. Pronto. Eu e este senhor, que nem é meu amigo, temos 6 amigos em comum. Temos por exemplo, um deles é o Jaime Cancela de Abreu. São amigos em comum. Mas eu gostava agora não sei se o Bruno teve a oportunidade de ver esse trabalho que foi feito relativamente ao Sporting, ao Porto e ao Benfica, de número e de valores em termos de entradas e saídas. Não sei se o Bruno teve essa... Não vi. Então eu passo a relatar. O Sporting teve um total de entradas, gastou cerca de quase de 53 milhões de euros. E nas saídas teve cerca de 39 milhões de euros. Depois teve aqui uns empréstimos e por aí fora. A seguir ao Sporting vem o Benfica, naquilo que eu retirei, onde as entradas gastámos 54 milhões de euros e nas saídas tivemos 146 milhões de euros. O Futebol Clube do Porto teve nas entradas 29 milhões de euros e nas saídas 57 milhões de euros. Portanto, o que quer dizer que o único clube aqui que entre entrada e saída que ficou perdedor foi o Sporting. Aliás, hoje reforcei isso com outra notícia que li, que o Famalicão conseguiu ter, além do Benfica e do Porto, foi o clube que teve melhores resultados em termos de gestão financeira. E, portanto, eu acho que nós não estamos mal no campo financeiro, é a minha opinião, pelo que me é dado ver. O meu amigo percebe mais disso, é doutorado, eu não sou, o meu amigo percebe mais disso do que eu. Acho que não estamos mal, podemos não concordar com algumas vendas. Aqui temos pessoas que não concordaram com a venda do Neres, e o meu caso que concordei com a venda tanto do Neres como do Morato, mas acho que mesmo assim estou muito de acordo consigo quando no início deste programa disse algo que me assusta há muito tempo e sabe que estou de acordo consigo, que são os custos operacionais que neste momento o Benfica tem. O Benfica não pode continuar a suportar aquela máquina, o Benfica tem que pura e simplesmente refazer toda aquela equipa que lá tem a ganhar, equipa, mas não é equipa de futebol, é toda aquela equipa por ali fora, de toda aquela gente que ganha milhões, e gostava só de deixar esta nota, porque conforme sabem, eu daqui a mais sensivelmente 10 minutos terei que me retirar. Eu só queria dizer-lhe uma coisa, se o José Carlos Soares me permitir, é uma frase.
que é esses números que o meu amigo disse, era tudo muito bonito se o Benfica tivesse um projeto esportivo que não tem, e a diferença para o Sporting é que o Sporting tem. E nós chegamos à sensação que o Benfica, e eu tenho a certeza do que digo, financeiramente estava muito carente de vender, e portanto a lógica foi vender tudo o que mexe, e sem critério nenhum e sem saber ao certo o que é que nós estávamos a fazer. Portanto, os números vão acabar por conseguir resolver o problema de curto prazo das contas, ainda bem. Deixamos de ter aquele problema de tesouraria que tínhamos de certeza absoluta, que era evidente que tínhamos, mas o que vejo no Benfica foi um vender à deriva, e no Sporting vejo um projeto esportivo. Pode ser eu que esteja a ver mal. Peço Meus desculpa. senhores, então rapidinho, O notas Sporting de também rodapé. compra muito à deriva. Bruno, o Sporting compra muito à deriva. Peço desculpa, mas já na semana passada eu dei aqui alguns exemplos, mas isso foi no passado. Nenhum clube acerta foi no 100% passado. das contratações. Nenhum Foi clube no acerta passado. 100%, nenhum clube acerta 100%, mas os resultados estão à vista. Olhem, Bem, vamos mas- então às notas de rodapé, porque o Zé tem que sair, portanto... Mas, José Carlos, eu prefiro ouvir o que tu tens para dizer do que as notas de rodapé, que eu acho que não tem interesse nenhum. Acho que continuava a seguir este programa especial e quase especial, e tu dizias o que tens a dizer. Não, Acho que o que eu tenho a prescindo dizer da é nota de só rodapé, isto. até porque não tenho nenhuma. Ok, o que eu tenho a eu dizer... tenho 2 notas de rodapé. Pronto, então eu digo o que tenho a dizer nas notas de rodapé também. Muito bem, eu então vou eu começo com a minha nota de rodapé. A minha nota de rodapé é lembrar um certo em 1 minuto e pouco de um Carrega Benfica de março do ano passado. Deixem-nos dizer uma coisa que vos vai chocar a todos. Mas é alguém, e em nome da... És tu que Não, pagas. eu não quero, não, a sério. E em nome da verdade, porque eu sempre defendi esta posição, principalmente até chegar agora o Roger Schmidt, mas pronto, eu sempre defendi. Eu gosto do Sérgio Conceição. E sempre disse que gostava de ver, vamos ver, analisando isto, à luz dos técnicos que nós tínhamos tido e que estávamos a ter na época, mas eu sempre defendi. Eu gostava de ver o Sérgio Conceição a treinar o Benfica. Zé, por amor de Deus, Zé. Nem pensar. Por amor de Deus, Eu Zé. gostava de ver os Jorge Jesus a treinar o Porto. Zé, ora, aí está, Zé. Mas eu tenho que ser coerente, Zé. Reparem uma coisa aos dois, eu tenho que ser coerente. Eu posso não estar de acordo com Certo, mas eu tenho que ser coerente A tua porque coerência. eu sempre defendi isto. Vocês desculpem eu ter ido buscar isto, mas é assim, é esta merda de homem que eu sou. E pronto, com todos os defeitos que eu tenho. E Antes de dizer ao José Brandas Neves, deixa-me só dizer que a evolução da minha posição, que quando disseste aí... não tem nada a ver, eu não pus isto por causa disso. Não, mas é importante que se diga que as coisas têm a postura dependendo das circunstâncias de cada momento. Portanto, como é evidente, há alturas que, por exemplo, uma pessoa não quer votar em alguém e de repente essa pessoa acaba por ser a melhor opção. Obviamente, mas Portanto, o objetivo não que eu era já estou esse, habituado a essas percebes? coisas. Não, e é preciso Bruno, perceber. eu não fui buscar isto para atacar eu nenhum sei, dos dois, antes eu pelo contrário. Não, atenção. mas para te autoelogiares, Não resolveste é atacar. questão do Não, mas eu ataquei assumo nem que disse auto-elogiar. Mas nessa não foi altura, por só isso. Não, foi. É pá, se eu te quisesse atacar, atacava-te diretamente. Percebes? Acho que já me conheces o suficiente. Já estivemos, não interessa em que circunstância, mas em Matosinhos, num almoço, em que éramos 3 pessoas. E tu sabes o que é que eu disse na cara da terceira pessoa. Sim. Percebes? Eu li, mas com toda a tranquilidade. Portanto, Sim. tu achas que se eu tivesse alguma coisa Não, a tranquilo, dizer sim. de ti que não Não, eu te só estava aqui dizia? a explicar que as Por pessoas amor têm de uma Deus. posição em determinado Mas não foi ponto do isso. tempo. Não, estou a dizer, não é para ti, é para as pessoas que nos veem, em Sim. determinado ponto do tempo, perante os dados que têm, e depois pode evoluir o pensamento, que é o meu caso. Na altura, o Sérgio Conceição para mim parecia-me impensável, e perante o cenário atual parecia-me lógico. Portanto, vê lá como são as coisas. Obviamente. E os José Mas Brandas pronto, até se ri. Zé- Eu acho graça que ele se ri. Zé, É, mas eu ainda tenho uma questão aqui. Eu não sei se sou eu a falar, sou eu agora, Zé. Não, eu só queria concluir aqui uma coisa desta, que é tal, a gente avançou para as notas de rodapé. Esta foi a minha nota de rodapé.
Mas eu só queria aqui agora, digamos que em remate, num período, digamos, um parênteses na nota de rodapé. E agora é para ti, Bruno. É olhos nos olhinhos e cara na carinha. Que é assim. Meu caro e querido amigo, e velho amigo já de mais de uma década, muito embora possa não parecer, Vem chumbo. pensa seriamente em voltar a candidato a presidente do Benfica. Zé Brão das Neves, és tu a tua nota de rodapé. Eu, antes de falar das minhas notas de rodapé, gostava só de elogiar a tua coerência, mas não esquecendo também que atrás da tua coerência estava a minha, porque tu tens essa opinião há muito tempo e mantens. Eu tinha a opinião nesse dia em que tu pronunciaste essas palavras e mantenho. E, portanto, a única pessoa aqui que mudou de opinião foi o Bruno. Não, mas o Sérgio Conceição, para o Bruno, mas repara, para o Bruno, Sérgio Conceição não era a primeira opção. Era uma das opções. Para mim é que é a primeira opção. Notas de rodapé, duas muito rápidas. Primeira, em relação ao programa da semana passada, o diretor do Centro de Treinos do Benfica do Seixal, o Sr. Pedro Milhomens, não pediu admissão nem foi demitido, terminou o seu contrato. Sim. E, portanto, ninguém apresentou demissão. Mas a gente não disse que ele tinha apresentado a demissão. Eu não estou a dizer que tu disseste. Não fui eu, ninguém disse. Ele aceitou, vai para o outro. Não, nós comentámos, enquanto comentadores, eu agora vou utilizar sempre esta questão, foste tu que me ensinaste. É verdade. Nós comentámos, enquanto comentadores, as palavras de outros comentadores que diziam que tinha havido demissões. Não. Aliás, eu até acho que vai trabalhar para a própria FIFA. Nós no âmbito da FIFA mesmo. Nós comentámos das palavras dos comentadores comentando. E eu agora tinha aqui esta nota para dizer que terminou o seu contrato. É uma pessoa que, segundo parece, com muito nível, professor universitário. Não, fizeste bem. Que pura e simplesmente Luís Filipe Vieira foi buscar porque ele já tinha trabalhado em Alcochete. Mas eu acho que ele vai trabalhar o próximo lugar dele também ligado à formação e não sei o quê, mas vai ser no âmbito de um programa da FIFA, da própria FIFA. Mas vai ser porque terminou o contrato. Sim. A segunda nota de rodapé para dizer que a estrutura do Benfica trabalhou muito mal, porque quando se tenta ir buscar um jogador e não se acautela que esse jogador não tem visto para entrar em Portugal, acho que isso não é trabalhar profissionalmente, é trabalhar pessimamente. Mas quem é que precisava de visto para entrar em Portugal? Nós íamos buscar, agora não me recordo o nome, um jogador emprestado pelo Southampton, que não conseguimos ir buscar porque pura e simplesmente não tinha visto. Aconteceu. Não sei se tiveste aconteceu. Pura e simplesmente não viste, eu depois mando-te o link. Não, eu agora tenho uma vaga sim. E portanto aqui o meu desagrado. É porque não era ninguém muito importante, porque se fosse eles tinham desbloqueado. Mas pronto, mas não deixa de ser mau trabalho. Isto não é um trabalho digno de um clube profissional, porque alguém tem que ser responsabilizado por este tipo de atitudes. E por aqui me fico em relação às nossas rotas de rodapé. Eu só queria dizer da Costa Carvalho. É muito rápido, não é uma rota de rodapé, porque eu não preparei, isto é uma missão, digamos, especial, mas o que eu gostava de dizer é que eu achei que o Rui Costa, perante as suas ligações que tem profundas à Itália e o bom nome que tem a Itália, ia trazer um treinador tipo Allegri, Mancini, algo assim desse género, que ia trazer um treinador de características internacionais usando, digamos, o cartaz que ele tem em Itália. E surpreende-me que ele não o tenha feito, tenho que ser muito franco. E já eu sei que disse que no início do programa que eu voltaria a insistir no Tuchel, mas ao Zé Carlos Soares, em bom rigor, devo-te dizer que perante a oportunidade que nos apresentou, esta disponibilidade de Sérgio Conceição e nas condições em que tal surgiu, provavelmente seria a melhor opção para o Benfica neste momento. E pronto, não há futebol agora, durante 2 semanas, mas para a semana, de qualquer das formas, vamos voltar aqui, se Deus quiser, até porque daqui até lá novas informações irão surgir, não é? José Carlos, deixa-me dizer-te uma coisa. Eu estou completamente disponível
caso haja eventos que o justifiquem, para contigo e com o José Brandas Neves fazer qualquer outro programa que tu entendas durante os próximos dias. Está bem, Gostava está de bem, dizer-te está isso. bem, está bem. Não Pronto. esquecer o pormenor, Zé, desculpa. Foi marcada a Assembleia Geral para Dia 21, não é? Dia 21. Pronto, eu como sabem, mas aí, atenção, não haverá problema. Dar-me-ia provavelmente um pouco de mais jeito, mas isso depois falamos. Eu entre 13 e 18 de setembro vou estar, se Deus quiser, em Sarajevo, no âmbito do Sarajevo Doc Festival, lá por causa do documentário do Holy Redemption, o documentário que eu dirigi e ajudei a produzir lá sobre Israel, sobre os colonos, os Hilltop Youth. Sim. Pronto, e o documentário foi... De 13 a 16 também estou em Amsterdã, para que ficas a saber, também não estou 13 a 18, provavelmente, portanto, eu vou estar lá em Sarajevo por causa do festival, mas de qualquer das formas, pronto, haverá sempre a possibilidade que não terá problema nenhum ou de gravarmos, mas depois os horários e isso a gente acertará, está bem? E registro como nota final. Eu dia 14 estarei no Estádio da Luz a ver o Benfica Santa Clara. Isso é segunda-feira, não é? Não, é o sábado. Sábado, estou em Amsterdã nesse dia, mas gostava de notar a hostilidade e a pouca solidariedade que o José Brandas Neves pautou este programa relativamente a mim, coisa que me choca e que vai fazer rever todas as minhas atitudes em programas futuros, em que virei preparado para poder confrontar o José Brandas Neves com outras realidades. Mas pronto. Mas eu só pus números, não pus mais nada. Números, só pôs números. Só números. Meus amigos, muito obrigado. Estou a brincar consigo. Até para a semana, se Deus também. quiser. Carrega Benfica. Um abraço. Um abraço.